coisas estranhas sobre o mundo que você provavelmente não vai encontrar nos livros. O mundo é mesmo um lugar incrível. Quando você acha que já viu de tudo, lá vem ele com mais alguma coisinha nova e surpreendente. Neste vídeo, você vai saber a quem pertence 1/10 das reservas mundiais de ouro, em qual país as pessoas sofrem de uma doença do sono que as faz dormir uma semana inteira e como os filhotes de elefante conseguem se acalmar sozinhos. Antes de começar nossa jornada rumo à terra dos fatos incríveis, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. No Incrível, você vai encontrar mais um monte de vídeos legais. E lembre-se de ativar as notificações para não perder nossas novidades. Steven Spielberg tinha sonhado em dirigir um filme do James Bond e tinha até procurado as pessoas que detinham os direitos do filme para oferecer sua colaboração. Infelizmente, eles não aceitaram. Aí ele compartilhou esse problema com seu amigo George Lucas. Naquela época, a primeira parte do filme Guerra nas Estrelas tinha acabado de ser lançada e George tinha certeza de que o filme era um desastre total. Vai saber de onde ele tirou essa ideia. Mas, alguns dias depois, os dois amigos souberam que Guerra nas Estrelas tinha se tornado um fenômeno de audiência e isso os inspirou. George Lucas disse que tinha uma ideia de como fazer um filme parecido com James Bond, mas melhor ainda. E foi assim que surgiu o Indiana Jones. Os filhotes de elefante sugam suas trombas do mesmo jeito que os bebês humanos fazem quando chupam a chupeta ou o dedo. Eles fazem isto para se sentirem confortados. O fato é que os elefantes nascem com um reflexo de sugar bem forte. Este reflexo os ajuda a entender o que eles devem fazer quando estiverem perto do peito de suas mães. Além disso, quando um filhote de elefante suga a sua própria tromba, ele também aprende a controlar e a usar este membro que mais parece uma cobra. E agora você vai saber quem tem uma grande parte, grande mesmo, de todo o ouro do mundo. Mais de 1/10 do ouro do mundo pertence às donas de casa indianas. Isto é mais do que os Estados Unidos, Suíça e a Alemanha têm juntos. Ao longo de sua história, a Índia tem exportado produtos de todos os tipos e recebe ouro e prata em troca. Esse metal precioso é considerado divino na Índia, então é comum encontrá-lo em toda parte, desde templos a ricos objetos domésticos. Além disso, este é um importante indicador de riqueza. Em 1982, um homem conseguiu invadir o Palácio de Buckingham, em Londres. Michael Fagan, que tinha 33 anos na época, entrou no quarto da rainha Elizabeth II. Na verdade, esta foi a segunda tentativa, e desta vez bem-sucedida, de entrar no palácio. Da primeira vez, ele se assustou com uma camareira, mas dessa vez, segundo ele, entrou por uma janela no telhado que estava destrancada. Fagan passou meia hora comendo biscoitos e queijo cheddar e andando pelo palácio. Ele afirmou que depois de se sentar no trono e beber meia garrafa de vinho, foi embora. Este incidente é considerado uma das piores falhas na segurança real do século passado. Durante a lei seca nos Estados Unidos, na década de 1920, os donos dos vinhedos produziram um suco de uva desidratado, em forma sólida, que era chamado de tijolo de uva. Para não irem presos, eles tinham que ter certeza de que as uvas não seriam usadas para fazer vinho. É por isso que os tijolos eram vendidos com um aviso. Porém, este aviso poderia também ser interpretado como um manual de instruções. Ele dizia: depois que o tijolo for dissolvido em água, a solução não deve ser armazenada em local escuro e frio por 21 dias. Caso contrário, vai virar vinho. Que truque de marketing! Quem vive em Kalak, no Cazaquistão, sofre de uma estranha síndrome do sono. As pessoas se sentem cansadas e sonolentas, e algumas delas até dormem a semana inteira. Muitos cientistas conduziram estudos neste vilarejo, mas eles não encontraram o que causa este incrível fenômeno. O que você acha? Conte pra gente nos comentários aí embaixo. As maçãs que a gente compra no mercado geralmente são colhidas de 6 a 12 meses antes. Antes de chegarem às gôndolas, são colocadas em resfriadores especiais com níveis de oxigênio bem baixos para que continuem bonitas. Existe um episódio de Mythbusters, Os Caçadores de Mitos, que ninguém jamais vai assistir.
Os criadores fizeram um explosivo muito poderoso por engano, enquanto usavam materiais de reciclagem. Quando perceberam as possíveis consequências, rapidamente deletaram o episódio, destruíram a filmagem e até resolveram nunca mais falar sobre o assunto. Eles também advertiram a polícia de que terroristas podem usar os resultados deste experimento para benefício próprio. Antes de tudo, vamos esclarecer uma coisa: os átomos são incrivelmente minúsculos. O fio de cabelo humano, uma das coisas mais finas visíveis no mundo, equivale a mais de 1 milhão de átomos enfileirados. Mas isso não é o fato mais curioso sobre estes carinhas minúsculos. Os átomos são compostos de 99,999999% de espaço vazio. Se você juntasse todas as pessoas do mundo e tirasse todo o espaço vazio entre elas, a humanidade seria do tamanho de uma laranja. A Marinha dos Estados Unidos substituiu o velho sistema de controle de submarinos por controladores Xbox 360. Os novos soldados aprenderam a controlar os submarinos muito mais rápido. Reed Coip, comandante do USS Colorado, o mais recente submarino de ataque, afirma que esta tecnologia poupou muito dinheiro que seria gasto com o treinamento dos marinheiros do submarino. É possível ver o modo como o formato das garrafas de Coca-Cola foi mudando ao longo dos anos. A primeira à esquerda foi lançada em 1899, a segunda em 1900, a terceira em 1915, a quarta em 1916, a quinta em 1957 e a sexta em 1986. Desde então, ela não mudou muito, né? Ou mudou? Conte pra gente nos comentários de qual formato você gosta mais. É difícil de acreditar, mas existem muito mais bactérias no umbigo humano do que dentro do banheiro. Cientistas examinaram 10 umbigos de voluntários e compararam seu conteúdo com os germes que geralmente são encontrados no banheiro. Bem, o umbigo ganhou devido ao número de tipos de bactérias que vivem dentro dele. Os pesquisadores descobriram incríveis 2.400 espécies alojadas nos umbigos, e mais, quase 1.500 tipos delas eram desconhecidos para a ciência. Já no caso da nossa pele, de modo geral, existem mais formas de vida vivendo nelas do que a quantidade de humanos no planeta. No fim da Guerra do Vietnã, em 1975, um navio norte-americano teve que jogar fora cerca de 38 milhões de reais em helicópteros para que um piloto sul-vietnamita e sua família pudessem pousar no convés. Pouca gente sabe que a cor natural do cabelo do Elvis Presley era clara. Na verdade, o cabelo dele era da cor de areia. Quando ele era adolescente, pintou o cabelo de preto e manteve essa cor até a gravação do programa de TV 6080 Comeback Special, em 1968. Depois disso, o cabelo dele deixou de ser preto. Na verdade, era um azul super escuro. Mas nem todo mundo conseguia perceber isso à distância. É por isso que as pessoas sempre se lembram dele como aquele galã de cabelo escuro. Um motorista de caminhão da Austrália sofreu um ataque cardíaco e teve uma morte clínica. Ele passou 12 dias em coma e acordou bem na hora em que os médicos iam desligar os aparelhos. Depois disso, ele ganhou um carro na loteria que custava cerca de 65 mil reais. Uma empresa de TV local ficou tão impressionada com a sorte dele que resolveu fazer um documentário contando a sua história. A ideia do diretor era que o motorista tirasse o lacre de um bilhete de loteria na frente da câmera para retratar o momento em que ele ganhou o carro. E não é que ele abriu um bilhete premiado e ganhou 650 mil reais? Que sorte! No começo do século XIX, o ketchup era vendido como uma cura para a diarreia, indigestão, reumatismo e icterícia. Ele foi até transformado em pílulas e as pessoas acreditaram nas suas propriedades de cura durante 16 anos. Mas depois, comprovaram que esta informação era falsa e desde então, o ketchup tem sido vendido só como molho mesmo. Tem gente que acredita que é possível saber o sexo do bebê só de olhar o formato da barriga da futura mamãe. Funciona assim: se a barriga cresce só para frente é um menino, se ela cresce também para os lados é uma menina. Embora esta informação seja bem popular, é um mito, ou pelo menos não foi comprovada por nenhum estudo científico. O formato e o tamanho da barriga dependem da altura da mulher, da forma física dela e de alguns outros fatores.
Leonardo da Vinci é um gênio conhecido pelo mundo todo, inventor e artista. Ele já era famoso na sua época, porém, nem todo mundo sabe que ele só conseguia escrever com uma mão e pintar com a outra. O último homem a pisar na Lua foi Gene Cernan. Ele prometeu à sua filha que escreveria as iniciais do nome dela na superfície da Lua e cumpriu sua promessa. As letras TDC podem permanecer na Lua por milhares de anos. O maior engarrafamento, em termos de tempo, do mundo aconteceu em Beijing, na China, em 2015. Ele tinha 99 quilômetros de extensão, o que não faz dele o maior engarrafamento em termos de distância. Mas os coitados dos motoristas, que por azar escolheram este percurso, tiveram que passar 12 dias presos. Segundo fontes não oficiais, os carros andavam a uma velocidade de 3 km por dia. Todos eles provavelmente se arrependeram amargamente de não ter ido a pé. Se você aprendeu pelo menos uma coisa nova sobre o mundo neste vídeo, clique no joinha. E se você sabe de outras coisas legais que fariam a gente arregalar os olhos de espanto, conte pra gente nos comentários aí embaixo. Tchau!